Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós. Mais uma vez, estamos juntos, aqueles que já despertaram e aqueles que ainda irão fazê-lo. Mais um dia que Deus nos dá para o glorificarmos, para o exaltarmos, para fazermos aquilo que nós nos prometemos a fazer diante da face do Espírito Santo de Deus. E este compromisso nós reassumimos em procurarmos por todos os meios sermos-lhes fiel até a sua chamada. Vamos falar com Deus? Soberano Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de existência. Te suplicamos que ergas as mãos sobre as nossas cabeças e derrame, Senhor, a tua proteção, a tua guarda, os teus cuidados e, acima, Senhor, a unção da saúde, para que não sintamos, Senhor, o peso da idade e as consequências dos erros da vida, pecando cada vez mais e pelo pecado adoecendo. Regenera-nos, Senhor, em todos os nossos meios, em todo o nosso corpo. Faz-te presente, Espírito Santo, em nossos corações, nos ajudando a entender o que a vida quer de nós e o que nós poderemos oferecer à vida, em nome do teu Filho Jesus. Por isso te suplicamos, Deus, que o teu Santo Espírito não se afaste de nós. Te suplicamos agora pelas famílias enlutadas desta pandemia que está, Senhor, estamos sentindo em seu final, mas que ainda tem feito muitas vítimas. Por isso, Deus, nós te suplicamos que operes, exterminando esse vírus, para que não venhamos ver tantas e tantas mortes sendo ceifadas. Nós te suplicamos, Deus, em nome do teu Filho Jesus, e os santos dizem amém. Amados irmãos, este capítulo 60 do livro de Isaías é um capítulo maravilhoso, para que entendamos amplamente este assunto. Temos, primeiramente, que conhecer dois principais segredos das Escrituras Sagradas. O primeiro, em se tratando da palavra de Deus, que é espiritual. A palavra de Deus, ela não pode deixar de ser seguida na sua plenitude, no seu texto e na sua interpretação correta e original. Tudo em espírito. Nós não podemos introduzir a Bíblia, coisas criadas por nós, criadas pelos homens. E hoje nós estamos vendo nos nossos dias que os homens estão se transformando, estão querendo agora modificar textos bíblicos, porque está atual. Em todos os tempos a nossa Bíblia é atual. Ela não precisa ser atualizada. Se você observar, tudo o que aconteceu no passado está no presente escrito na palavra de Deus. Tudo o que irá acontecer no futuro, nós veremos que está no presente, na palavra de Deus. Não há como duvidar disso, é só consultar, é só ler, é só entender. É só não ir pela conversa do pastor, ir pelo seu próprio conhecimento da sabedoria de Deus que Ele dará, se você a Jesus Cristo se converter, a Ele aceitando, sendo-lhe fiel, e tudo mais vos será acrescentado. Então, irmãos, nós temos que estar em primeiro plano, em primeiro lugar,
consciente que a palavra de Deus é espiritual, não é material, não é terrena. Ela é presente em todos os minutos das nossas vidas. Temos que saber que Deus sempre ocultou parte das mensagens aos seus profetas, conforme Deuteronômio 29, 1 Coríntios 13, 9. Assim você deve anotar esses versículos para confirmar as nossas palavras, que não estão fora do texto nem do contexto daquilo que Deus quer que nós saibamos. Assim, no caso do tema céus, onde céus existem? Como é que nós chegaremos ao céu? Deus ocultou um pouco esta parte da mensagem, não é? Mas o máximo que a Bíblia nos relata, nos fala diretamente é que há três céus, sendo o terceiro chamado de paraíso, o seio de Abraão, onde Paulo havia sido arrebatado em espírito, não é? Sendo terceiro céu chamado seio de Abraão. É quando hoje, nos nossos dias, nós, os cristãos, só os cristãos verdadeiros, que seguem na íntegra do princípio ao fim, do alfa ao ômega, a palavra de Deus. Temos erros, mas nós temos um advogado para nos perdoar, para lutar pelo nosso perdão, porque ele mesmo foi a vítima por cada um de nós. Então, a Bíblia nos fala diretamente que há três céus, sendo o terceiro céu chamado de paraíso, ou seio de Abraão, não é? Onde Paulo, já como lhes disse, está em Lucas, capítulo 16, versículo 22, e 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 3. Porém, conforme já dissemos, há também o outro lado das Escrituras, o oculto. Há de ser manifestado através da revelação da palavra de Jeremias. Veja aí, Jeremias 33, 3, 1 Coríntios 2, 9 e Efésios 1, 17 e 18. Assim, uma vez conhecendo estas duas chaves bíblicas, agora podemos discorrer as Escrituras pela palavra bíblica. Moisés anunciou indiretamente 7 céus, dizendo: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra é tudo que nela há. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Então, meu amigo, nós já estamos vendo que tem mais do que 3 céus, mais do que 3 céus. Você está entendendo? Nós estamos lhe dando os versículos para que você confira que a palavra de Deus, ela não tem erros, ela é atual. E a cada dia mais que você vai se comprometendo e tomando conhecimento do Deus a que você está servindo, ele vai lhe esclarecendo e dizendo o que irá acontecer no futuro após a morte. Ao citar a terra, Moisés inclui indiretamente o primeiro céu atmosférico dela. Eis que séculos mais tarde, na revelação, João o chamou de primeiro céu, dizendo: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 1. Como o número perfeito de Deus é 7 dias da criação, 7 voltas nas muralhas de Jericó, 7 mergulhos no Jordão, 7 selos, 7 trombetas dos anjos, 7 taças da ira de Deus, etc. Entendemos que o número de céus também será 7, conforme mostrado acima.
Os irmãos podem entender buscando na Bíblia, pedindo a orientação de Deus. Você que ainda não é cristão, tente fazer isso. Você que é católico, espírita, seja lá o que você tiver religião, se for ateu, leia um pouco a Bíblia e veja esta verdade, porque nós não colocamos nada aqui dentro. Você vê, outras religiões tem terço, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo, nós não colocamos isso. Por quê? Porque nós seguimos aquilo que Deus quer que nós sigamos. Este é o caminho de Deus, é conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, ou nos libertará. Esta que é a verdade. Meu amado, as Escrituras não se contradizem. Alguns estudiosos carentes de entendimento e que vituperam com as suas interpretações, mas uma doutrina que foi imposta pelos imperadores, pelos reis, não é? Nos nossos dias, vocês vejam as festas. Por quê? Porque eles viam que o cristianismo crescia, o cristianismo de Cristo, eu digo aquele cristianismo perseguido, e não daqueles que se dizem cristãos e eram os perseguidores dos cristãos. Não estes. Estes são poderosos desde os primórdios dias e continuam dominando nos países, nas regiões, em todos os lugares que eles existem. Enquanto que os cristãos verdadeiros continuam sendo perseguidos e às vezes até aniquilados, como em alguns países comunistas. Meus amados, é preciso ler, é preciso estudar. Por um lado, as Escrituras afirmam que Enoque e Elias foram arrebatados para o céu. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5, 24. Vai anotando estes versículos e procure ler a Bíblia. Porque você, lendo, você será esclarecido, você deixará do caminho tortuoso e inseguro que você está caminhando. Os homens não querem o seu bem-estar, não. Os homens que são do outro lado, do largo e espaçoso caminho que leva à perdição. Então tudo ele faz. Vocês lembram quando Jesus se irou? É a única vez na Bíblia que nós lemos que Jesus se irou. Na frente do templo, os homens fizeram barracas de comércio, essa coisa toda. Vejam as festas aí, criadas por estas religiões. Os nossos dias está muito menos, mas antigamente, quando tinha um santo de tal nome, daquele outro nome, daquilo tudo que não tinha, as igrejas, os templos eram cheios de divertimentos. Havia, eu não vou falar isso, porque é muito grave, mas existia, não é, bordéis. É preciso, irmão, que nós conheçamos o Deus que nós pregamos. É preciso que nós vivamos lado a lado com Ele e permitir que Ele entre e caminhe conosco em nossos corações. É verdade, nós não pregamos a mentira. Se você for procurar na história universal o que é a religião e a perseguição, observe a separação entre o cristão verdadeiro e o cristão enganoso. O cristão enganoso, ele quer omitir a Bíblia e fazer as traduções segundo os seus próprios pensamentos ou os pensamentos dos seus líderes. O cristão verdadeiro, a liderança é de Cristo. Você tem que caminhar direcionado, guiado, orientado por Jesus Cristo e não pelo pastor. Você tem que ser conhecedor daquilo que o pastor está dizendo e que é verdadeiro. Então, através das palavras do pastor, convertido em Jesus Cristo, ter os mesmos conhecimentos ou muito mais do que os pastores. Faculdade, seminário, não formam pastores. Quem forma pastor é a Bíblia Sagrada.
Não há um outro livro entre o céu e a terra que prove o verdadeiro Deus que nós servimos. Só a Bíblia. É preciso acreditar. Agora, tem realmente renúncia, tem realmente um esforço pessoal, terreno, para que nós sejamos vencedores no Espírito Santo de Deus, que nos libertará na pessoa de Jesus Cristo dos pecados e da morte e nos fará caminhar agora por um caminho estreito e espinhoso, difícil de seguir pelas perseguições. É, além de tudo, pelas dificuldades que são criadas por estas perseguições. Mas nós somos mais que vencedores. Amado, as Escrituras não se contradizem. As Escrituras não precisam de atualização. Por um lado, a Escritura afirma que Enoque e Elias foram arrebatados. E nós temos a certeza que isto aconteceu. Por outro lado, Pedro disse a Davi, depois da sua morte, não subiu aos céus. Por outro lado, Pedro disse a Davi, não subiria ao céu. Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao seu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por cabelo dos teus pés, Atos 2, 34 e 35. Estão entendendo? Até que ele ponha os inimigos de Davi sobre o estrado dos seus pés. Assim, meu amado amigo, é a palavra. Arrematando assim no assunto, Jesus foi mais categórico ainda, dizendo em João 3,13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Maria, João, Pedro, nenhum estão no céu, estão no paraíso, esperando a vinda do Senhor Jesus buscar a sua igreja. Esta sim é a verdade verdadeira de todas as religiões, deveria ser cristã, puramente cristã, e não enganosa, mentirosa. Amém? Meu amado, não creia no que eu digo, procure ler. Agora, antes de ler a Bíblia, ore ao Espírito Santo, Divino Espírito Santo, toma-me em tuas mãos, entra agora, Senhor, em minha mente, em meu coração, ajuda-me a entender esta palavra, e leia, e o Espírito Santo te iluminará, e o Espírito Santo se fará presente em tua vida, irás realmente entender o que o Deus verdadeiro quer de ti. Amado, agora imagine se um leigo confrontar estas duas mensagens, uma dizendo que 2 santos subiram ao céu e a outra dizendo que ninguém subiu ao céu. No mínimo irá dizer que a Bíblia está se contradizendo. Porém, conhecendo-se que existem 7 céus, fica fácil entender sem nenhuma contradição estas duas narrativas bíblicas antagônicas, as quais aparentemente aludem à contradição entre si, mas não há contradição. Vamos entender esse mistério? Vamos procurar conhecer essa verdade? Vamos buscar a presença do Espírito Santo em nós? No caso de Enoque e Elias, eles foram arrebatados até ao 3º céu, paraíso. Davi, a mesma coisa, e a todos os santos dos nossos dias, que os que morreram e os que morrerão em suas gerações, estes também têm um destino, o 3º céu, o paraíso, donde aguardarão o último dia
o dia da redenção dos seus corpos e a ressurreição dos mortos. Vejam bem, ressurreição. Ressurreição dos mortos. Os mesmos corpos serão ressuscitados e serão transformados. Já no caso do céu pregado pelo Senhor, onde ele desceu, Jesus se referiu ao sétimo céu, onde está o trono de Deus. Coisa maravilhosa. Ah, meu amigo, como é bom servir a Deus. Como é bom conhecê-lo em espírito e em verdade. Como a gente se transforma, se renova, na esperança, na certeza que Ele está em nós, na certeza que a Sua palavra será cumprida integralmente, sem faltar um tio nem um cedilho. Esta é a palavra do Deus dos cristãos verdadeiros. Já no céu, já no caso do céu pregado pelo Senhor, de onde ele desceu, Jesus se referia ao sétimo céu, como nós falamos. Por que isso? Porque lá, como já dizemos, é o trono do Pai, o trono de Deus. Quando dissermos que o Senhor Deus criou o céu das galáxias, no dia em que, preste bem atenção, criou o céu das galáxias no quarto dia, é que neste dia ele completou a sua obra das estrelas, cada qual em sua própria galáxia. Porém, enquanto a expansão dele, na verdade, ela já era subsistente, porém de forma vazia e sem forma, chamada de trevas, sobre a face do abismo. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Meu amado, prepara-te para te encontrar com teu Deus. Prepara-te para te encontrar com teu Deus. Nós estamos vivendo os tempos do princípio das dores. É o prelúdio, é o início para a vinda de Cristo. Observe, maremotos, terremotos, pai matando filho, filho matando pai. Ninguém respeita ninguém. Os valores morais estão sendo invertidos. Você está vendo bandidos, ladrões declarados, denunciados, comprovados, julgando homens honestos. E não é só no Brasil, é em todas as partes do mundo. Hoje o homem honesto está oprimido, está humilhado. Hoje o mal está sobrepujando o bem em muitas partes deste mundo. Nós temos que lutar contra isto. E esta é a verdade que nós pregamos. Não falo de política, quando fiz essas referências, não estou me referindo à política. Estou falando num contexto mundial. Está tudo invertido os valores. Hoje os filhos batem nos pais. Quando o pai bate no exemplando o seu filho, poderá ser condenado, processado e até preso. Esta é a verdade, porque o Senhor Jesus está para voltar. Prepara-te para te encontrares com teu Deus, porque Ele está de braços abertos, dizendo: vinde, filho, vinde, pecador, vinde como estás, vinde como estás. Você é que tem que se decidir. Ele lhe deu a liberdade, o livre-arbítrio para você ser o que você quiser. Mas a condição primordial é o arrependimento, a renúncia do mundo negro e espinhoso, deste mundo hostil, para uma nova vida, para um novo viver em comunhão com Deus, saindo das trevas para a luz. Não é fácil. Promessas vãs são inúmeras. Riquezas, poderes, tudo terreno, nada espiritual.
E o Senhor Jesus diz para você, essa aí é difícil de se dizer, né? Mas nós dizemos constantemente à nossa igreja, vinde como estás, toma a tua cruz e segue-nos. Palavras do Senhor Jesus. Sem promessas. Aqui, na igreja de Cristo, tem trabalho. A proporção que você vai trabalhando, bênçãos vai lhe chegando. E as bênçãos vão lhe multiplicando materialmente. E o bônus vem no espiritual. Coroa da justiça e muitos outros. Em recompensa pelo esforço da renúncia, pela luta auxiliada pelo Espírito Santo de Deus no vencer o erro e o pecado e com Jesus viver eternamente. Meus amados, medite e aceite Jesus Cristo. Se você sentiu o Espírito Santo tocando em sua vida, mande uma mensagem para nós. Mande uma mensagem para nós. E a luz de Deus te fará um verdadeiro exemplo de homem, um verdadeiro exemplo de mulher, para a honra e glória do seu nome. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.